Boa tarde, mais um podcast, hoje dia 6 de outubro, aqui na Escola ETEC Canguçu, nosso podcast Conversa com Café, e trazendo então um assunto hoje assim um pouco, digamos, diferente do habitual, né? Mas também tanta importância muito grande que foi essa questão que nós tivemos no ano passado, aquela tragédia do Estado, né, que envolveu aquelas enchentes e toda aquela situação. Então, sobre isso, né, nós temos convidados que é o nosso... Eu sou o Felipe Almeida. Felipe Almeida, mais conhecido por Almeida aqui, carinhosamente. E Sou o Caetano. o Caetano, né? Então, vocês são da turma do... Segundo A. Do segundo degrado A, né? Então, o nosso curso técnico agrícola, né? E eles trazem, então, dentro desse repertório das leituras e das apresentações dos tantos episódios que nós já temos hoje, graças a Deus, nosso pod, esse tema que, né, foi amplamente... de repercussão ampla, né, dentro e fora do Brasil, e que hoje vocês trazem para cá, fazendo uma certa análise, uma visão também um tanto crítica que vocês têm sobre o pós as enchentes, né? Como ficou a situação toda depois, né? Bom, quem quer começar? Almeida ou Caetano? Eu começo. Então, Caetano, diz uma coisa, por que vocês escolheram esse tema para o nosso podcast? A gente decidiu trazer esse assunto porque foi, sem dúvidas, a pior tragédia climática que já teve no nosso estado. Uma tragédia climática, né? Isso, afetou mais de 400 municípios, né? E muitas pessoas perderam tanto seus bens materiais quanto entes queridos. Sim, isso. Isso afetou tanto nas cidades como também no campo. Sim. Agricultores e... Num todo teve um impacto, se a gente pensar no sentido também, não só da questão das vidas e das repercussões familiares que teve, né? Coisas bastante severas, né? Uhum. Economicamente, eu diria assim que teve uma abrangência de todo o Estado, na economia, né? Mas vamos ver o seguinte, vamos situar o pessoal, claro, acho que a maioria está sabendo disso, mas relembrando, que época aconteceu essa calamidade toda aí? Aconteceu por volta de 2024, ali no final de abril e início de maio. Outono, então? Isso A gente pode dizer, então, que está mais ou menos um mês e meio, quase, um ano e meio, né? Um ano e meio, mais ou menos, que aconteceu isso aí, tá? Bom, inicialmente, por que razões será? Porque chuva, volta e meia, a gente tem essas chuvas assim, de toma às vezes, né? Mas, segundo o que vocês pesquisaram, vocês usaram algumas fontes, né? Que fontes vocês usaram para fazer o trabalho de vocês, a pesquisa? Buscaram alguns dados? A gente pesquisou na internet um pouco sobre, mais do que a gente já sabia, porque né, vivenciamos... Sim, a gente viu muito também? No documentário também. Documentários também, isso. E a gente pode dizer assim, o que será que tem assim um fator que contribuiu para aquela dimensão da tragédia? Ou foi uma coisa meramente assim, do acaso? Como é que vocês veem isso? Pois é, anteriormente, em 2023, lá por volta de setembro, aconteceu uma enchente. E já tinha sido alertado que as casas de bombas não estavam em perfeito funcionamento. Sim, então, isso já em Porto Alegre, isso as bombas aí, na região de Porto Alegre. Tá. E aí... chegou essas enchentes de 2024 e eu acho que se tivesse ter sido feita a manutenção correta das bombas, provavelmente teria sido evitado boa parte da tragédia. Sim, né? Isso que vocês querem dizer é evitar a tragédia no sentido das bombas, digamos na região do Guaíba, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, que ali é toda uma região muito baixa, né? Isso. Que as águas, se a gente olhar geograficamente, né? A topografia do estado, a gente vai perceber que as águas vêm lá da região, muitas da Serra Gaúcha, né, da região serrana, do Planalto, tem inúmeros arroios afluentes que vão descendo, né, tem o rio Caí e tantos outros, e vai canalizando tudo para a região do Guaíba, né, Jacuí e Guaíba ali, né. E aí que vocês falam a questão das bombas, né, porque essa água toda teria que ter sido bombeada de forma a impedir que o nível crescesse tão rápido, né, porque acabou abarcando todas aquelas cidades ribeirinhas, né. E não só cidades, porque a dimensão foi tão grande, porque os moradores também rurais, né, das regiões em torno e dos rios, dos afluentes, também acabaram sendo atingidos com isso. Né? Então, é muitos fatores. Né? Será que isso teve também a ver com questão climática, aquecimento, que o pessoal fala, essas coisas, questão de desmatamento, manejo, ou será que de tempo em tempo tem uma calamidade na natureza? Como é que vocês interpretam isso, considerando o fato? Eu acho que isso, tem os problemas que a humanidade assim vai de poluição e coisa pode ter a ver, mas tem um certo histórico de enchentes lá na nossa região. Mas dessa vez foi a pior. Pois aí inclusive eu assisti alguns documentários, pessoal da área de geografia, da área ambiental, assim, depois tem vários, o pessoal estava postando, comentando muita coisa, né?
Eu não sei até que ponto isso tudo foi verídico, né? Mas eles sinalizavam assim também que, por exemplo, a região mais do Planalto, mais alta, vamos dizer, do estado, né? Tem bastante rios e sangas e arroios e tudo mais, né? E alguns diziam assim que pelo processo de ocupação dessas áreas, né? Áreas que, por exemplo, tinham mata nativa, antes tinham vegetação que segurava, por exemplo, né? Que protegia nessas horas de enxurrada, assim, toda a chuva, né? Construção de represas hidrelétricas e tudo mais, apontam eles algumas coisas assim que poderiam ter complicado a situação. Né? Cidades que às vezes foram construídas, por exemplo, ao longo, não só na Grande Porto Alegre, mas na região mais alta do estado, né? No Planalto ali, Serra, cidades que foram construídas no leito dos rios, no pé das serras também, né? De região montanhosa, né? E que isso aí, de certa forma, com tanta chuva que veio, assim, um volume tão intenso, em tão pouco tempo, né? Acabou que tudo aí acabou virando vítima, né? Ou seja, sofrendo, né? Com inundação, desabamento, alagamento, né? E por consequência, claro, aí a vidas se perderam, cidades foram destruídas, né? Sim. Gente que levou uma vida fazendo patrimônio e tudo, né? Sim. E do nada ficaram sem nada, então aí teve uma série de repercussões. Então teve toda essa discussão, né? Que talvez essa questão que, claro, eu acho que hoje é um pouco diferente, né? Hoje quando as pessoas pensam em urbanizar uma área, ou ocupar uma área, né? Ou seja para agricultura, pecuária, ou seja para a cidade, né? Existe todo um estudo hoje já, né? Se a região é apropriada, os riscos que pode ter ou não, né? Mas isso antigamente não. O pessoal achava, não, aqui é interessante, aqui dá para morar, e aqui vamos fazer, e estava feito, né? E não consideravam todas essas questões naturais, né? Então, aí claro, a conta chega depois, né? População, concentração, né? E a conta vem e o desastre é grande, né? Bom, mas no estudo de vocês aí, né? Vocês estavam assim, ressaltando que essa realidade pós-enchente, né? Ela abarcou vários setores, né? Mas a agricultura foi um setor bastante atingido, não é isso? Sim. Como é que vocês podem dizer assim para os nossos seguidores essa questão da agricultura pós-enchente? Pois pessoal é, que trabalhou lá. A agricultura foi muito devastada, porque veio todas aquelas chuvaradas, ocorreu enchentes em algumas regiões, também indiretamente as chuvaradas afetou muito. Por exemplo, lá na minha região, aconteceu que as lavouras de soja estavam prontas para ser colhida e veio aquela chuvarada e acabou fazendo com que a semente dentro da vagem acontecesse a germinação assim dentro. Sim. Aí acabou que não podia ser vendido para o secador, então eles vendiam para ração, fazer ração. Tá. E qual é a tua região? Aqui no distrito. No distrito de Canguçu? De Canguçu. Pois é, vocês veem que nós estamos em Canguçu aqui, nós estamos, a princípio, uns 300 quilômetros pelo menos, né? Ou mais, um pouco, da região que foi o grande, a incidência maior da tragédia, vamos dizer assim, né? Mas isso revela que a dimensão daquilo, do processo, atingiu vários municípios, até indiretamente, né? Sem contar os outros estados que acabaram não tendo a produção que seria sido feita ali no ano de 2024, né? Com certeza, né? Tá. E assim, a pecuária também, ou foi mais... Colocou o exemplo da soja, agricultura, né? Tá, mas e a pecuária? Teve consequências com isso? Teve muito, por causa que diversos animais também foram mortos, né? Por causa das águas, assim, entrando para dentro dos campos, principalmente os que eram mais perto de rio, assim, e levando os animais de arrasto, assim. Sim. Tem muito vídeo, assim, na internet, por exemplo, de cavalo, gado, assim, em cima dos lugares. De casa, É isso. preso no cabeamento da rede, né? Coisas assim que... Isso. As pessoas juntando as aves em carrinho de mão, muito triste. Isso aí. E além que diversas estruturas, assim, que as pessoas tinham para criar esses animais foram levadas. Sim, isso, né? Aí tinha gente que via da leitaria, tinha gente que tinha aviário, tinha criação de porcos, gado, lavoura, né? Então isso aí foi um impacto gigante, né? Pois é, isso a gente está falando do ponto de vista mais imediato, né? Tá, e essa questão assim, por exemplo, esses municípios que ficaram desse jeito, porque tem municípios que foram assolados, né? Ficaram em terra, reconstruir isso. Teve isso muito no início, as ajudas assim do povo. Eu acho que foi muito importante nisso, né, de fazer doações, porque primeiro todas as pessoas, muitos não tinham onde ficar, perderam o casco, Sim. Não tinham o que comer também. Aí, para assim, poder proteger essas pessoas, começaram com os abrigos improvisados, assim, Sim. e com muitas doações de comida.
toda a parte. Sim, assim, aqui mesmo. Aqui teve vários pontos de coleta, né? Que foi feito aqui também. Isso. Alimentos, agasalhos, roupas e dinheiro, tudo, né? Isso aí foi feito a campanha, né? Para ajudar esse pessoal, né? Bom, e claro, então no primeiro momento foi organizar os abrigos, recolher essas famílias, pessoas que ficaram na rua sem nada, né? Aí começaram a vir aquelas campanhas, os alimentos e agasalhos, e aí o governo também começou a se mexer nesse sentido também, os órgãos responsáveis, né? Então isso aí foi a coisa mais imediata. Mas passado aquilo ali, né, aquele momento, né, teve aquela questão que vocês colocam aí, que foi uma segunda parte, acho que foi a questão dos endividamentos, né? Exatamente. Como é que é essa questão aí, dessa ordem aí? Pois é. Aconteceu que muitos dos agricultores que tinham feito financiamento para poder fazer sua plantação, por não colher, não ter como pagar. Então Sim. aconteceu um endividamento. Então o que os agricultores queriam? Agora, uma isenção uma isenção ou parcelamento. Facilitar Para facilitar o pagamento. pagamento. Tá. Que seria muito bom porque adiaria essa dívida e os produtores poderiam ter um fôlego para poder se reerguer Sim, de novo. Sim, com certeza, né? Vocês até colocaram um ponto de vocês da pesquisa, estou vendo aí, né? Isso. Endividamentos e é uma segunda tragédia. O que ressalta aí, Caetano, do jeito que tu vê, além do que o Almeida está dizendo sobre isso? Uma coisa que a gente colocou que foi que sem a colheita não há renda. Né? E Sim. sem renda não há como pagar os financiamentos. Pois é. E o que a gente colocou também foi que, por conta dos altos endividamentos e dos juros subirem muito rápido, foi que muitos agricultores também tiraram a própria vida, né? De não conseguirem, assim, por causa da... Desespero? E Sim. os Suicídio? juros, isso, e as multas fazem a dívida crescer muito rápido, né? Sim, é. E aí não tem de onde tu tirar dinheiro para conseguir pagar aquilo, e aí tu não sabe o que fazer. Então, consequências não só da ordem econômica, mas também da estruturação dos próprios negócios, mas sobretudo de família, pessoas que morreram também, né? Exato. Lá com essa tragédia. Pessoas que suicidaram por causa disso, da questão dos compromissos que não podiam honrar, né? Então foi bastante trágico, né? O que mais, assim, teve, assim, vocês podem dizer, isso perdura até hoje ou não, essa dificuldade? Ou foi o ano passado e essa questão das dívidas, essa questão de se reorganizar financeiramente? Como é que você isso aí? Eu acho que segue ainda, porque todos os maquinários, muitos das regiões, no caso, né, Sim. que foram alagados, levaram seus maquinários, não tem como se reerguer de novo. Porque aí, que jeito, muito endividamento, e como é que vai financiar a próxima safra se não tem dinheiro nem para pagar a última que foi perdida, né? Sim, entendo. Mas aí a gente escutou bastante, né, ouviu bastante que parece que os governos iam providenciar linhas de crédito, não sei o que mais. Tá, e será que isso engrenou mesmo essa coisa ou ficou só na vontade? Como é que a gente pode dizer hoje, olhando esse ano e pouco aí, pelo que vocês estudaram aí, pesquisaram? Como é que está isso? Assim, a gente não conseguiu, nessa parte das linhas de crédito, coisa, a gente não viu muito, mas a gente acha assim que teve muito, falaram, mas parece que não. Muita Sim. promessa e pouca... O pessoal muito estava se queixando, porque precisariam de um aporte X, aí o recurso quando veio era insignificante, Exato. ou demorando muito para as linhas serem liberadas, né? E o pessoal já com as contas chegando, ou precisando se reorganizar, voltar para a propriedade, voltar para a sua atividade, para a sua casa, enfim, ou refazer tudo que perdeu, e aí o dinheiro não chegar na mesma velocidade, né? O que dificultou, né? Inclusive, pelo que se sabe, muitas pessoas acabaram contando com a ajuda de parentes. Exato. Porque como perderam tudo, aí tiveram que voltar ou morar na casa de alguém, né? Ou começar a trabalhar lá, ou pedir um novo emprego, mudar de cidade, inclusive, porque dependendo de certos lugares que a coisa ficou tão no nada, né? Que as pessoas tiveram que simplesmente mudar, e para mudar tudo, né? Tudo na vida para poder recomeçar, né? E as campanhas aí, pois é, e aí vocês colocaram até aqui o pessoal que está nos acompanhando, né? Vocês estavam comentando aqui, né, sobre essa questão que tem um lado todo solidário, que é muito importante, vocês estavam ressaltando isso dentro dessa reflexão que vocês estão trazendo, né? Mas também tem um lado perverso do ser humano, né? Tem. Como é que é essa questão aí? Aconteceu que sempre tem gente que tenta sair por cima, assim, roubando as doações, roubando dinheiro, assim, de vaquinha que era feita. Sim. Outra coisa que foi muito feita também é não deixarem os caminhões com doações passarem,
para entregar para os abrigos. Sim, aí tinha toda uma burocracia, por isso, por aquilo, estava trancando o transporte. Por causa da nota fiscal e, né? Porque era fora do estado, a burocracia, né? Isso aí. Então, e aí também a gente viu pessoas, assim, parece que políticos também tentando construir uma imagem pública, né? Um populismo, assim, uma coisa eleitoreira, né? Em cima da tragédia das pessoas que estavam lá, né? Mais precisando de apoio, e aí gente com aquela tão sensibilidade, né? Se aproveitando da tragédia dos outros, né? Sim. Então, isso parece uma coisa incabível num momento como esse, mas a gente percebeu isso. Burocracia, né? E oportunismo. Gente querendo levar vantagem, né? Ou seja, desviando, se aproveitando dos recursos, né? Ou tentando construir uma imagem política em cima das pessoas que estavam ali naquela situação, né? Pois é. Mas assim, você tem algumas outras informações mais pontuais assim que vocês gostariam de destacar aí da pesquisa de vocês? Ou já vocês querem ir para a reflexão, assim, no caso? Mais agora o fechamento. Eu acho que Vocês têm muito aqui. acho que não tem. Tá, então vamos ao seguinte, mensagem final, para a gente se caminhar para o nosso encerramento então, né? Já que o nosso grupo aqui traz o quê? Ele traz, né, os nossos entrevistados, essa memória, né? Porque eu diria que é uma memória, né? Porque hoje praticamente ninguém fala mais, né? Sim. O problema, na verdade, com certeza está andando. As consequências que vocês colocaram, como endividamento, empresas quebradas, agricultores que faliram, gente que perdeu tudo, perderam vidas e tudo mais, né? Isso parece que caiu no esquecimento, de certa forma, né? Porque a gente não vê hoje, né? O noticiário está divulgando, né? Na época que era todo instante, né? Vocês acompanharam aí, né? Era 24 horas aquilo ali, todos os canal, aquela coisa toda, né? Passou, talvez, sei lá, o interesse da mídia, essas coisas, parece que está tudo resolvido, né? Mas a gente sabe que não, essas pessoas, a maioria, estão lá ainda pelejando para retomar, né? Mas quais são, então, assim, as considerações finais que vocês poderiam ter, então, desse fato todo aí? As enchentes de 2024 deixaram marcas profundas, assim, para sempre na história do Estado. E principalmente as pessoas que foram afetadas, eu acho que criou diversos traumas, imagina assim, nas pessoas. Uma coisa muito triste, né? Um trauma muito para sempre, para a vida toda. Mas o que a gente traz que foi bonito, assim, nessa parte das enchentes, foi a união do povo. A união do povo, Isso, né? que foi muito importante. Muito. Eu acho que talvez se não fosse a união do povo, poderia ter sido muito pior. As coisas poderiam o povo foi mais rápido, eu diria, que a própria iniciativa do governo, né? Porque aí o governo tem aquela questão de trâmite, tem prazo, tem que fazer acordos, né? Tem legislação, que tem critérios que acaba emperrando a agilidade, né? Exatamente. E o povo não, né? E numa hora dessa, se não agir rápido, imagina as pessoas passando fome no meio das enchentes, né? Precisando de resgate. Comida, resgate, medicamento, né? Perfeito, né? Perfeito, né? E aí, assim, vocês como estão se formando um técnico agrícola, né? Vocês, né, a princípio, se vão seguir essa área, isso é outra coisa, né? Mas hoje vocês estão no curso técnico agrícola aqui, né? Vocês têm essas discussões também, em questão de manejo de ambiente e tudo mais, né? Dentro do curso, né? Vocês acham que hoje, como é que vocês veem essa questão de desenvolvimento? Porque a gente olha duas coisas, né? De primeiro a gente pensava só assim, ó, só o desenvolvimento econômico. Há muitos anos, porque a mente era outra da sociedade, né? Ninguém se preocupava com essas questões, né? E hoje já tem essa linha, né? Bom, o desenvolvimento econômico não pode, de certa forma, vir separado da questão do desenvolvimento ambiental. Então, às vezes é até difícil, porque às vezes tem algumas leis que exageram um pouco, outras nem tanto, outras são muito flexíveis, né? Mas como é que vocês veem isso, como jovens que estão se formando na profissão, olhando esses lados? Economia com a questão ambiental. Como é que vocês veem isso? Porque eu acho que isso aqui traz uma reflexão, esse episódio todo aí, não deixa de passar por uma discussão nisso, né? Tem que conciliar isso aí, porque não adianta o produtor querer desmatar e devastar com tudo, só em busca de lucro e acabar promovendo uma devastação de tudo. Tem que relacionar esses dois. Conciliar, né? Conciliar, não é deixar de produzir, mas também não é aquela coisa que se descuida do meio, né? Isso. E vocês falaram a questão do agricultor, né? Mas também pode ser sobre a ocupação dos espaços urbanos, né? Porque várias cidades aí que a gente tem, por exemplo, a Grande Porto Alegre, quem conhece sabe lá, né? Tem os rios, estão lá as margens, as casas estão dentro dos rios, posso dizer, né? E a gente sabe que ali é a região tudo ribeirinha. Qualquer chuva que venha mais, qualquer enxurrada de água, né? Que venha, a gente sabe que vai levantar o nível e aquela população que está ali normalmente é atingida, né? Claro,
Se houvesse antes um planejamento, todo mundo vai precisar de uma casa, vai precisar de um terreno, vai precisar morar, é evidente, né? Mas se tivesse anos antes de formar todos aqueles bairros, uma política de pensar assim nessas questões, né? Talvez, bom, o impacto sobre a vida seria muito menor, os prejuízos, né? Das questões ambientais, da natureza, né? Talvez teria um conciliamento melhor entre o espaço que as pessoas ocupam com os fenômenos naturais. Né? Mas quando se vem anos com uma coisa que não se pensava isso, hoje o dano é grande, né? Hoje o dano é grande. Então quando vem hoje, a natureza tem os seus ciclos, tem os seus, né, as suas oscilações de clima, né? E pega, né? Mas realmente é uma coisa importante, né? O processo produtivo, sim, eu particularmente penso que tem que considerar, né? Porque se o agricultor cuida bem da sua terra, ele está cuidando do seu patrimônio, não é verdade? Se ele não tem certas práticas, ele perde a própria terra que tem. Porque a gente tem terras, às vezes, são devolutas, terras que não servem para mais nada. A terra era produtiva um dia, né? Sim. Mas às vezes a falta de manejo virou em Mossoroca, virou em ladeiras, virou em saibro, né? Terra que é improdutiva. Então ele perdeu um patrimônio, né? Mas se uma vez tivesse um manejo correto também, protegendo, usando adequadamente as áreas, ele poderia estar produzindo e protegendo a propriedade sem esses danos que, de certa forma, reverte até contra depois ele mesmo, né, que está na atividade. E as cidades também, né? O pessoal está lutando depois na cidade porque tem o esgoto, porque tem o alagamento, porque tal bairro enche, não sei o que mais, né, com as enchentes e tal. Mas, bom, eu pergunto, e aí teve um foco antes para evitar isso? Né? Normalmente isso não teve antes, né? Isso que teve aviso, né? Sim. Avisando que tinha. Sim, e hoje tem uma questão da tecnologia, né? Que a gente tem que considerar, né? Sim. Porque antigamente a gente só ia saber que ia chover ou vinha um temporal, alguma coisa assim, praticamente na hora, né? Isso não faz muitos anos, né? A previsão, o estudo meteorológico, a previsão era muito rasa, na precisão, né? Mas hoje não, né? Hoje tu consegue fazer um estudo climático de previsão com meses de antecedência, já tendo como até orientar o pessoal na plantação, no manejo, na cidade, ou até como vocês colocaram, né? Havia necessidade de fazer um manejo das bombas, no caso da grande Porto Alegre ali, né? Naquela região toda, e teve o alerta disso, né? Mas, por alguma razão, alguém achou que, certo, o responsável lá, o órgão achou que não seria, né? Não deu importância, a coisa depois, quando veio, né? Aí já era tarde, né? Aí só piorou a coisa, né? Então, realmente, né? Eu acho que essa tragédia, apesar de ser uma tragédia, que indiscutível, né? Ela traz pra gente determinados alertas, né? Sim. Justamente para evitar uma próxima, né? Nesse sentido, né? Bom, então, ponto positivo, vocês veem o quê? Solidariedade. Isso. Né? População brasileira, graças a Deus, né? O povo bastante solidário, o pessoal, né? Todo mundo, acho que ajudou dentro do possível, né? Então foi um socorro bom, né? A gente percebeu que algumas coisas que atrapalharam questões burocráticas, né? O próprio governo, né? Também com a máquina engessada um pouco foi, de certa forma, um empecilho, né? Para socorrer a população. A gente viu que o pessoal ficou numa situação difícil, ainda requer, né? Que o pessoal, recursos financeiros e tal. Pessoas estão endividadas até hoje, com certeza, né? Pessoas que perderam, outros que perderam tudo, enfim, né? Então, realmente foi um momento difícil, como vocês colocaram. Segundo os registros, a maior tragédia, né? Isso. No caso do Brasil, né? Isso. Isso aí, muito bem, é isso aí. Mais alguma coisa? Era isso. Só isso. É isso aí? Então tá. Pessoal, então nós agradecemos aqui, né, a gente pede que o pessoal nos acompanhe, né? Fica aqui então a reflexão e o registro da memória desse fato aí que foi tão polêmico, tão trágico no Brasil, mas especialmente aqui no Rio Grande do Sul, né? E a gente pede que o pessoal então siga, vai pro YouTube, acho que essa semana, lá por quarta-feira, deve estar sendo postado lá, né? Redes sociais, lá tem tantos outros episódios, temas diversos, né? E aí do nosso podcast com Conversa com Café, então, que essa ideia justamente é trazer essas discussões. Tema que, por exemplo, agora, né, como a gente fala muito em repertório, né, na redação, já pensou se tem um tema, se cai da área ambiental, porque pode cair na redação lá do Pávio do Enem, algum tema, por exemplo, que tem a ver com essa questão, direto ou indiretamente, né, com essa questão ambiental, natureza, enfim, conduta do ser humano, sei lá, tem vários vieses isso aí, né. Mas, daqui a pouco, esse fato que aconteceu aí, né, que vocês estão trazendo, relembrando, pode ser sim
uma maneira, né? O Bernardo está ali, está atento ali, pensando, né? Pode ser sim um gancho, que às vezes tu vai ter que, né, construir a tua argumentação e solidificar isso, fazer uma referência a uma situação como essa, né? Pode ser sim uma maneira de tu mostrar teu conhecimento e ajudar a construir aquela argumentação necessária, tá? Agradecemos então aqui né, o Caetano aqui, nosso adesivo, nosso pote, e aqui o nosso Almeida aqui também, né, pela presença. Então, dá para agradecer o pessoal também que nos acompanhou aí. Uma boa tarde.